Fala, gênio! Bom, bora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de trigonometria, ainda na parte de resolução de exercícios. Hoje nós vamos resolver uma questãozinha que tem aí um pouco da cara de questão do IME, beleza? Claro que não cairia assim dessa forma, seca, simplifique, mas eventualmente cairia dentro de um contexto em que apareceria uma expressão desse tipo e você precisaria simplificar aquela expressão ali. Gênio, antes da gente ir para a questão, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda também esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando estudar esse tema, está se preparando para provas do Brasil afora, ou que está tomando bomba no colégio e precisa melhorar suas notas. Aqui, tenho certeza que ele aprende matemática, química e física de verdade e vai ser suficiente para ele alcançar todos os seus objetivos. Vem comigo, que depois da vinheta a gente vai aprender mais um pouquinho. Então, vem! Gênio, antes da gente começar a resolver a questão, eu sempre lembro, matemática você só aprende se você colocar a mão na massa. Então, antes de ver a solução do professor, tente fazer no seu caderno sozinho. O objetivo aqui não é que você saiba resolver a questão. Não tem problema você errar 1 milhão de vezes. Aliás, é muito bom errar, porque com os erros nós aprendemos muito mais do que acertando fortuitamente de cara, beleza? Então, errar faz parte do processo. Aprenda a tentar fazer e errando você vai aprender muito mais, beleza? Então, não fica chateado com os seus erros. Afinal, o que te torna apto é justamente você aprender com os seus erros e com eles você aprender a não errar mais. Essa é a ideia, beleza? Essa questão aqui, para você resolver ela, perceba que, eu vou ler, né? Considere os ângulos A, B e C em PA. Esse tipo de questão já apareceu aqui nessa playlist antes, lembra? Lá no início nós fizemos uma questão em que aparecia um triângulo retângulo e os lados deles estavam em PA, beleza? Então aqui nós temos de novo essa ideia. Essa ideia é uma ideia muito recorrente e naquela aula eu falei com vocês, na verdade eu passei um bizu, né? De como você deve escrever os números quando eles estão em PA. Principalmente quando são 3 números em PA, 4 números em PA, aqui a mesma coisa. Então, utilizando aquela mesma ideia, você consegue resolver essa questão com facilidade. Se você tentar um outro caminho, você pode não conseguir chegar ou acabar chegando na resposta, porém gastando um tempo considerável maior. Lembre que nessas provas o tempo é muito importante. Então, se você gasta muito tempo, você acaba perdendo pontos, né? Então, tente sempre fazer o caminho mais curto. Eu já passei o bizu para resolver esse tipo de questão dessa forma, beleza? Então, já te dei a dica, tente fazer antes de ver minha solução, beleza? Dito isso, vou para a questão. Eu sei que eu tenho 3 arcos, né? 3 ângulos. Aqui não é nem arco ainda, é ângulo, né? Estamos falando de ângulo, ainda não definiu o ciclo trigonométrico, então são ângulos. E esses ângulos estão em PA. Então, eu tenho A, B e C em progressão aritmética. Então eu já sei que o menor deles, vamos supor, por exemplo, sem perda de generalidade, que é o A, se ele é o menor, o próximo a ele é o A mais o R, mais a razão. E o próximo vai ser A mais 2 vezes a razão, ou o anterior mais a razão. Beleza? Então aqui seria A mais R e A mais 2R. Beleza? Só que eu já passei o bizu. Quando você tem esse tipo de ideia, quando você tem esse tipo de problema, o que você faz? Você pega o termo central, que aqui vai ser o B, chama ele de alguma variável qualquer, ou se você quiser deixar com B, não tem problema, mas eu vou até chamar ele de um outro número aqui, de um outro valor, para você perceber que eu estou fazendo uma mudança aí para conseguir resolver essa questão de uma forma mais simples, beleza? Se esse cara aqui é o X, o termo central é X, o termo posterior a ele tem que ser ele mais a razão, uma vez que esses 3 ângulos, esses 3 números estão em progressão aritmética. Então você precisa ter isso em mente. Então o próximo, que vai ser o C, tem que ser necessariamente
x mais r. E o a vai ser o x menos r, beleza? De forma que você pode escrever esses números aqui como o seguinte: x, beleza? X mais r e x menos r. Beleza? Então você acabou de escrever esses três números A, B e C que estão em progressão aritmética como x menos r, x e x mais r. O senhor poderia ter deixado com A, B e C? Poderia. Você poderia, por exemplo, deixar B, B mais R e B menos R. Não tem problema, dá no mesmo. Tá maneiro? Mas eu fiz assim para você poder ter visualmente que você está fazendo uma pequena modificação, tá? Mas que você está entendendo que eles estão ainda em progressão aritmética. Beleza? E agora? Agora é você pegar esses valores aqui e colocar lá. Beleza? Então vamos fazer isso. Então a minha expressão vai ser igual seno de A, só que o A é x menos R. Então vai ficar seno de x menos R mais seno de x mais seno de x mais R. Beleza? Porque é A, B e C. A, B e C. Tá maneiro? Show de bola. Agora deixa eu colocar aqui a minha barrinha de fração, né, para ficar bonito. Vou botar aqui com a reguinha. Então, eu vou ter embaixo cosseno de A, cosseno de B e cosseno de C. Lembrando que A, B e C estão aqui, então eu vou ter cosseno de x menos R mais cosseno de x mais cosseno de x mais R. Beleza? E agora, professor? Você parece que você complicou, né? Porque agora tem x menos R, x. Cara, perceba o seguinte. Dessa forma que você escreveu agora, estão aparecendo aqui o seno de uma diferença, o seno de uma soma. O cosseno de uma diferença e o cosseno de uma soma. Não é à toa, né? Nas aulas anteriores, eu já tinha ensinado, já tinha demonstrado que quando você vê esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, você pode transformar eles, certo? Naquelas famosas fórmulas que nós deduzimos. Na minha terra tem palmeiras, aqui para o seno, onde canto sabe A, seno A, cosseno B, cosseno A. E se for o cosseno, é o famoso cossa, senta, beleza? Então agora, de posse daquelas transformações, eu vou aplicar aquelas expressões aqui. Beleza? Beleza. Então esse cara que eu vou usar, esse cara que eu vou usar, esse cara que eu vou repetir. Esse eu vou usar, esse eu vou usar, esse eu vou repetir. Beleza? Então tá aqui a minha expressão. Beleza? Agora, o cosseno de x menos r, então, é minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então vai ficar seno x cosseno r. Se aqui é menos no seno, vai acontecer o quê? Vai ficar menos. Beleza? O cosseno muda o sinal. Então, seno x cosseno r menos seno r cosseno x. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Beleza? Esse seno x eu só vou repetir. Aqui de novo, minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A. Mas, cuidado que aqui o sinal é positivo, beleza? Lá o sinal trocou. Aqui o sinal é positivo, vai manter positivo. Seno x cosseno r mais seno r cosseno x. Beleza? Beleza. Embaixo, a mesma coisa. Só que embaixo vai ser cossa, senta. Vamos colocar minha barrinha aqui de fração. Já dá pra ver que eu andei subindo a montanha aqui, né? Mas tá bonito. Vamos lá. Agora é o cossa, senta. Então vai ficar cosseno x cosseno r. Menos no seno, ele vira mais, certo? Então vai ficar mais seno x seno r. Esse cosseno eu não faço nada, só repito. Cosseno x.
E aqui, cossa, cossa, senta, senta, só que sinal positivo vira sinal negativo. Então, mais cosseno x, cosseno r, menos seno x, seno r. Beleza? Beleza. Agora, tem coisas aí, tem termos aí, que nós podemos simplificar, não tem? Olha aqui, ó. Seno r cosseno x negativo, seno r cosseno x positivo. Logo, eu posso cortar, beleza? Somar um número e tirar um número. Aqui, de igual forma, né? Seno x, seno r, seno x, seno r. Esse é positivo, aquele é negativo, então tá indo embora. Beleza? Beleza. E agora? Agora a gente continua fazendo as contas. Observe o seguinte. Seno x cosseno r, seno x cosseno r. É uma banana mais uma banana. Isso dá 2 bananas, beleza? Cosseno x cosseno r, cosseno x cosseno r também é igual, né? Cosseno x cosseno r, cosseno x cosseno r. Então é uma banana mais uma banana. Dá 2 bananas. Então minha expressão vai ficar em cima 2 seno x cosseno r e o seno x que ficou sozinho, né? Mais seno x. Embaixo, vou pegar aqui a minha reguinha para deixar bonitinho. Embaixo vai ficar a mesma coisa, só que vai ficar 2 cosseno x cosseno r. 2 cosseno x cosseno r. 2 cosseno x cosseno r mais cosseno x. E agora, professor, o que eu posso fazer? Observe que você tem seno x aqui, cosseno x, cosseno x. Coloca esse seno em evidência em cima e esse cosseno em evidência embaixo. De forma que você vai ter o seguinte. Você vai ter seno x que multiplica 2 cosseno r, 2 cosseno r, beleza? Mais 1. Embaixo. Embaixo você vai ter cosseno x em evidência que multiplica 2 cosseno r, beleza? Mais 1 também. Isso aqui ficou. Mais 1. Observe que nós temos 2 cosseno r mais 1, 2 cosseno r mais 1. Supondo que isso aí é diferente de zero, é diferente de zero, não vamos entrar nos pormenores, podemos simplificar. Beleza? Então, o que ficou, de fato, o que restou foi que a minha expressão é seno de x sobre seno de r. Seno de x sobre cosseno de x. E vem cá, seno de x sobre cosseno de x não é a famosa tangente de x? Beleza. Só que quem é x? X é o b, certo? É o termo central. Então, a resposta é tangente. Quando você simplifica essa expressão, você vai ter tangente de b. Beleza? E aqui você acabou de resolver a questão. Então veja que é uma questão. Não é complicado. É claro que você tinha que ter a ideia correta. Qual era a ideia correta? É você pegar aquele bizu que nós já tínhamos feito nas aulas anteriores. Naquela aula sobre triângulo retângulo nós tínhamos um triângulo retângulo em que os lados dele formavam uma PA. E aí o que você tinha que fazer é escrever a PA de uma maneira esperta, de uma maneira bisurada. Eu já tinha ensinado isso para vocês. Fazendo isso, você só tinha que aplicar as expressões que nós desenvolvemos nas aulas anteriores. E aí, fazer conta. Beleza, gente? Então vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Antes de eu pular e você ir para a próxima aula, o próximo exercício, sempre dá uma olhada aí embaixo, porque eu deixo dicas de exercícios, deixo livros, deixo, enfim, algumas coisas, na verdade, alguns links para você dar uma olhada aí. E se você quiser comprar por esses links, você ajuda o nosso canal a crescer.
Beleza? Então vem comigo, porque aqui você vai se tornar um hacker de verdade. Então, vem!